cima para nós. Nós, ainda no nosso processo evolutivo, estamos vendo aqui de baixo. Então, a gente não consegue ver por completo. Então, eles vêm com esse olhar mais amplo, nos clarear essa visão, né? E aí, um outro ponto muito importante aqui é que eles falam que essa síntese do conhecimento, ela obedece à orientação do Cristo, né? De um espírito perfeito, do governador do planeta Terra. Então, sendo essa síntese coordenada por um espírito perfeito, ela não pode ter o objetivo de destruir, de negar ou de causar qualquer atrito ou qualquer prejuízo que seja a visão do conhecimento bíblico, né? Jamais um espírito perfeito, como Jesus, o nosso modelo e guia, coordenador dessa síntese do conhecimento, ele traria uma visão que pudesse causar problemas, que pudesse causar contendas ou desrespeito para qualquer um que seja, né? Então, essa visão espírita da Bíblia, na verdade, ela vem para confirmar e explicar o que anteriormente não havia uma explicação tão plausível, ou talvez, melhor dizendo, uma explicação que pudesse abarcar a nossa razão, o nosso raciocínio lógico, para que a gente pudesse aceitar e compreender esses ensinos, certo? Então, a gente vai agora para o Livro dos Espíritos, lá no capítulo 3, que vai falar da criação, no item 59, Kardec vai dizer assim para nós, ó: os povos hão formado ideias muito divergentes acerca da criação, de acordo com as luzes que possuíam. Apoiada na ciência, a razão reconheceu a inverossimilhança de algumas dessas teorias, a que os espíritos apresentam, e confirma a opinião de há muito partilhada pelos homens mais esclarecidos. Então, olha o que Kardec está falando aqui para nós, né? Que os povos, que as sociedades são formadas ideias muito divergentes acerca da criação, de acordo com as luzes que eles possuíam. Ou seja, eles explicaram da forma que eles tinham condições de explicar. Por quê? Porque eles não tinham a língua tão desenvolvida como nós temos hoje. E se hoje a gente tem dificuldade de entender tudo que a doutrina espírita nos traz, com a luz do conhecimento que nós, enquanto sociedade, já temos, agora imagina a sociedade daquela época. Sociedade ainda de seres primitivos, né? Então, esse é um ponto que a gente precisa ter esse cuidado sempre, porque senão a gente, ao estar entrando em contato com os textos bíblicos, com o Velho Testamento, mais especificamente, a gente precisa ter esse olhar que as sociedades interpretaram, escreveram aquilo ali com as luzes que eles possuíam. Nós hoje estamos intelectualmente em um outro nível. Nós não podemos olhar para esse conhecimento ao pé da letra, com aquela mesma visão que se tinha naquele período, né? Só o que é que acontece? A ciência foi evoluindo e a ciência foi reconhecendo que algumas dessas teorias elas precisavam ser modificadas. E qual é o maior problema dessas modificações, né, propostas pela ciência? É que justamente vai entrar em contradição com os livros sagrados, com os textos bíblicos, com a Gênese mosaica. E aí Kardec vem falar para a gente, ainda nesse item aqui, que, na verdade, essa contradição, ela é mais uma contradição aparente do que uma contradição real, do que uma contradição verdadeira. E aí ele vai explicar para a gente que essa contradição ela é mais aparente do que real, porque a gente precisa entender que determinadas coisas que estão escritas ali na Gênese mosaica, no Velho Testamento, tinham um sentido alegórico, porque a sociedade daquela época explicavam as coisas com as luzes que eles possuíam, né? E aí
a ciência vai entrar, então, em choque com esses conhecimentos bíblicos que até então, vamos dizer assim, né, até o iluminismo, até o século das luzes, eram ali ratificados e não podiam ser questionados. E aí, a gente vai dando continuidade no item 59, Kardec vai falar assim para a gente. Diz também a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias e põe a época da sua criação a 4.000 anos, mais ou menos antes da era cristã. Anteriormente, a Terra não existia. Foi tirada do nada. O texto é formal. Eis, porém, que a ciência positiva, a inexorável ciência, prova o contrário. Então, olha que coisa interessante Kardec vem trazer para nós, né? Diz também a Bíblia que o mundo foi criado em apenas 6 dias e põe a época da sua criação a 4.000 anos. Então, vamos raciocinar aqui, né? O mundo foi criado em 6 dias. Será que isso é possível? E as leis da natureza? E o processo de transformação, de evolução que nós conhecemos das leis da natureza, onde tudo precisa de um tempo, onde a matéria, para a matéria evoluir, precisa de um tempo, onde o espírito, para o espírito evoluir, ele precisa de um tempo. Como que o mundo, esse mundo material, ele foi criado assim no estralar de dedos, em apenas 6 dias? Como que isso pode ter acontecido? Então, as leis imutáveis do universo, ela estaria sendo quebrada por Deus neste momento? Porque as leis de Deus, elas são imutáveis. E então tem a lei da natureza, tem a lei da evolução, a lei do processo de evolução, a qual todos nós estamos fadados. Então, a doutrina espírita, a nossa razão vem nos mostrar que não pode ter sido esse processo apenas em 6, o processo de criação em apenas 6 dias. Não pode ter sido. E a ciência hoje vem também afirmar para nós que dentro desse processo de evolução material não pode ter sido somente 6 dias. Então, hoje a gente vê a ciência falando dessa forma e a doutrina espírita também vindo trazer para nós essa reafirmação, essa confirmação dessa síntese do conhecimento. E aí, a gente continuando, Kardec vai dizer para nós: a história da formação do globo terráqueo está escrita em caracteres irrecusáveis no mundo fóssil, achando-se provado que os 6 dias da criação indicam outros tantos períodos, cada um de talvez muitas centenas de milhares de anos. Olha como é que a coisa muda. A partir de agora, dentro das leis imutáveis da natureza, a nossa razão já permite que a gente consiga conceber isso. Não mais 6 dias, mas talvez 6 grandes períodos, onde toda essa transformação material física do planeta, ela se deu para que a gente pudesse estar nessa condição, nesse estado que nós estamos atualmente. E aí, talvez a gente possa se perguntar, mas como que a ciência vai chegar nesses dados? De que não 6 dias, mas que 6 períodos, e não somente 4.000 anos, mais ou menos antes da era cristã, mas 8, 10 milhões de anos, como que a ciência vai nos dizer, né, atualmente. Então, o que é que acontece? A ciência hoje, ela extrai uma substância chamada carbono 14 dos ossos, né, dos seres que eles vão encontrando à medida que a arqueologia vai escavando o planeta. E aí eles tiram essa substância, o carbono 14, e esse carbono 14 dá informação para nós de mais ou menos quanto tempo aquele corpo material ele existe. Ele existiu. Então, a partir daí, a arqueologia foi escavando o planeta e foi encontrando animais,
feras que viveram muito antes do que esse período narrado dentro da Gênese mosaica. E aí a ciência concluiu que não pode ter sido somente 6 dias, mas sim 6 grandes períodos, ou mais períodos, ou menos períodos, mais grandes períodos. Por quê? Porque esse processo da datação através do carbono 14 foi cada vez mais se distanciando um do outro, se distanciando. Então, encontra-se, conclui-se que, sim, não 6 dias, mas 6 grandes períodos. Isso é o que a ciência fala e é o que a doutrina espírita vem endossar para nós, certo? E aí ele continua, escavando os arquivos da Terra, a ciência descobriu em que ordem os seres vivos lhe apareceram na superfície, ordem que está de acordo com o que diz a Gênese, havendo apenas a notar-se a diferença que essa obra não foi executada milagrosamente por Deus em algumas horas. Então veja o que é que Kardec vai trazer para nós aqui, né? Que ele vem dizer para a gente, então, que a ordem que está de acordo com a Gênese é a mesma ordem que a ciência descobriu. Então, peraí. Então, a Gênese mosaica, ela trazia coisas que tinha ali os seus fundos de verdade. Sim, obviamente. Moisés, quando estava fazendo a Gênese, ele não estava inventando aquelas coisas. Ele estava explicando de acordo com as luzes que aquela sociedade tinha condições de entender. Por isso que hoje nós precisamos colocar um olhar diferente, ver de forma diferente esses textos bíblicos, para que a gente possa entender a alegoria que está escrita, que está descrito nesses textos, né? E aí Kardec continua, havendo apenas notar-se a diferença que a obra não foi executada milagrosamente em algumas horas. E aí ele pergunta, ficou Deus por isso menor e menos poderoso? Perdeu em sublimidade a sua obra por não ter o prestígio da instantaneidade? Indubitavelmente, não. Deus não deixou de ser Deus. Deus não deixou de ser o Criador. Deus não perdeu a sua sublimidade em nada, somente por não ter o privilégio, o prestígio da instantaneidade. Porque nós que somos imediatistas, nós que queremos que as coisas sejam feitas em segundos. Antigamente era em dias, em horas, hoje é em segundos, né? Que a gente quer que as coisas sejam feitas. Então, essa é uma característica nossa, da instantaneidade, de querer que as coisas sejam feitas rapidamente, não de Deus, né? Um espírito, um ser, não, desculpe, não um espírito, mas um ser, né? Acima na criação. Então, para a gente poder entender mais profundamente essa Gênese mosaica, a gente vai precisar fazer uma viagem aqui, no qual Emmanuel vai trazer para nós, tá? Emmanuel, se vocês discordarem dessa viagem que nós iremos fazer, vocês estão discordando de Emmanuel, tá? Não de Wesley. Por que a gente fala isso? Porque é uma viagem muito grande que a gente vai precisar fazer para a gente conseguir entender alguns aspectos, né? E aí, dentro dessa viagem, a gente vai precisar entender um mundo em transições, né? O mundo enquanto planetas, certo? E aí, Emmanuel vai trazer para a gente, lá no livro A Caminho da Luz, o seguinte: há muitos milênios, um dos orbes da capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingir a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Eu acredito que a maioria de nós aqui já tenha ouvido falar, né, de Capela, que foi um planeta, um orbe, certo, que estava ali num grau, né, como o Emmanuel vai nos explicar, estava num grau de culminância ali, vamos dizer que eles estivessem
para ficar mais claro para nós, né, saindo do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então, eles estavam no ápice de uma transição planetária, de uma condição evolutiva para outra, provas e expiações para o mundo de regeneração. E eles estavam na culminância, no pico desse processo, certo? E dentro desse pico, desse processo, foram acontecendo algumas coisas. Emmanuel continua. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedades e virtudes. Então, o que acontece? Eles estavam, certo, num momento de um pico da transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Só que o que acontece? Dentro, qualquer semelhança com nós aqui, né, no planeta Terra, é pura, né, coincidência. E aí, o que acontece? Eles, nesse pico evolutivo, havia alguns espíritos lá que não tinham condições de dar esse passo para ir para o mundo de regeneração, certo? E aí, esses espíritos que não conseguiram acompanhar a evolução do planeta estava dificultando a caminhada daqueles outros, estavam atrapalhando que aquele planeta pudesse seguir o seu ciclo evolutivo. E aí, o que é que eles vão fazer? O que é que as grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberaram então localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na Terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração, impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Então, o que aconteceu dentro desse processo? Eles foram expulsos de Capela. Eles foram colocados para um planeta menos evoluído, planeta Terra, para que eles pudessem valorizar o que eles não estavam valorizando. Eles estavam num planeta de provas e expiações, onde tinha toda essa tecnologia que nós temos aqui, e volveram para um mundo primitivo, onde eles iam ter o esforço do trabalho físico, para que eles pudessem valorizar onde eles estavam, a oportunidade que eles deixaram para trás. Mas o que acontece? Eles viriam para cá também com o objetivo de impulsionar a evolução dos povos primitivos. E aí, dentro disso aqui, traz um monte de resposta para nós. Por exemplo, só abrir um parênteses, por exemplo, as pirâmides, a construção das pirâmides. A gente, enquanto ciência, não faz ideia como que isso aconteceu, mas as pirâmides foram construídas por essas sociedades mais evoluídas, que vieram de outros orbes com essa intelectualidade já mais desenvolvida, certo? Então, o que acontece? Dentro dessa transição, vieram para cá os egípcios, que os egípcios, eles são marcos na evolução de diversas coisas dentro do planeta, da linguística, das primeiras noções das ciências exatas, de matemática, certo? Vieram para cá também os hebreus, né, que os hebreus foram os responsáveis por implantar o monoteísmo no planeta Terra. Então, aí a gente vai percebendo o quanto de contribuição que esse pessoal, que esses espíritos de Capela vieram trazer para nós, certo? Aí agora, depois da gente fazer essa viagem, a gente vai voltar para o nosso ponto, né, que é a gente pegar as questões da Bíblia, né? Aí agora a gente vai trabalhar diretamente a Gênese mosaica, né? E aí a gente vai entender como que esses capelinos, como que essa sociedade mais intelectualizada influenciaram dentro disso aqui, que a gente vai ver agora. E de novo falando, não é o Wesley que está falando isso, é Emmanuel no livro A Caminho da Luz vai trazer para nós, ok?
E aí a gente vai fazer essa análise agora. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E disse Deus: haja luz e houve luz. Então a gente está vendo aqui o que a gente já conversou mais no início, né? O Deus que faz as coisas no estralar de dedos. E disse Deus: haja luz e houve luz, né? Como se fosse uma mágica, como se fosse realmente uma alegoria que precisa ser interpretada de uma outra forma por nós. E aí continua. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do sexto dia. E aí o que é que acontece? E viu Deus quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E aí então a gente se questiona. Deus percebeu o que ele tinha feito e viu que era muito bom, então é o primeiro mundo que Deus está criando? Para onde vai então um dos postulados da doutrina espírita, que é a pluralidade das existências e dos mundos habitados? Para onde vai, então, Capela, que já era um planeta mais evoluído do que nós, que já tinha sido criado por Deus antes de nós? Porque se eles já eram mais evoluídos, eles já passaram por essa caminhada do primitivo, provas e expiações, para chegar na culminância para a regeneração. Então, o que é que a gente percebe aqui? Que dá uma conotação de como se fosse a primeira criação de Deus. E nós sabemos que não foi a primeira, não foi a última, né? E o mundo está sempre, né? O mundo, o cosmos está sempre nesse processo de cocriação a todo instante. E aí a gente vai ver agora a questão, né, do paraíso perdido. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Então aqui a gente precisa ter muita atenção dentro dessa questão do jardim do Éden, da expulsão do paraíso, porque o que a gente falou sobre os capelinos vai encaixar perfeitamente aqui dentro dessa visão. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, o que é que a gente vê aqui, né? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Éden, paraíso. Então, a gente precisa interpretar isso aqui como que aquela sociedade, os capelinos, estavam tentando explicar para nós o que é que tinha acontecido com eles. Por que que eles estavam ali nesse mundo primitivo? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Então, o que acontece? Plantou o Senhor Deus um jardim no paraíso. E fez o Senhor Deus brotar de toda a terra a árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o que a gente percebe aqui, né? Fez brotar da terra toda a árvore agradável para a vista. Então, aqui Emmanuel vai nos dizer que aqui os capelinos estavam tentando explicar para nós o que é que aconteceu com eles, o processo do porquê que eles estavam ali naquela condição. E aí estava tentando explicar para eles o seguinte, né? Que lá onde eles estavam, tinha árvore agradável, tinha comida boa, tinha tecnologia, tinha geladeira, tinha o conforto de um mundo já mais intelectualmente evoluído. E aí eles continuam. E a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui era como se eles estivessem falando assim, olha, lá onde nós estávamos, nós tínhamos tudo isso de bom, mas nós tínhamos também o nosso livre-arbítrio. Nós tínhamos o conhecimento do bem e do mal.
nós tivemos a opção de poder caminhar moralmente ou de não fazer essa caminhada. Só o que é que a gente precisa entender? Hoje é difícil da gente entender isso. Imagina na sociedade daquela época, se eles falassem dessa forma que o Emmanuel vai trazer para nós hoje. Eles não tinham nem a linguística desenvolvida, nem as palavras para poder ainda explicar isso, né? E aí eles continuam, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis para que não morrais. O que é que eles estão querendo dizer para nós aqui? Que eles também tiveram a última oportunidade lá. Eles tiveram a última oportunidade. Olha, Wesley, você vai reencarnar agora. E se você não conseguir mudar a sua postura, você vai ser colocado para outro planeta, para outra situação. Por isso que ele fala assim, ó, não tocais não comereis do fruto que está no meio dessa árvore, porque senão você vai morrer, porque senão você vai sofrer alguma consequência. E aí eles continuam, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E aí a gente percebe aqui, ó, Emmanuel vai falar para a gente que quando a gente pegar essa Gênese mosaica e a gente vê que ele está falando assim para nós, ó, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado, os capelinos estão tentando explicar que eles foram expulsos do paraíso. E onde era o paraíso? Era lá no planeta, lá onde eles tinham boas condições de vida, onde eles tinham toda a tecnologia que eles não conseguiram acompanhar a evolução daquele planeta, daquela sociedade. E por conta disso, eles foram expulsos. Eles foram colocados para fora, porque eles tiveram a opção do livre-arbítrio e não conseguiram optar pela caminhada evolutiva moral. Então, essa expulsão do paraíso, ela precisa por nós hoje, a partir desse conhecimento, a partir de quando o Emmanuel trouxe para nós esse conhecimento, a gente precisa alterar essa expulsão do paraíso, porque era somente uma alegoria. Isso aqui é uma figura de linguagem que eles estão falando para nós. É como se, de forma diferente, a gente estivesse pegando as parábolas de Jesus. Por que Jesus falava por parábolas? Porque a sociedade daquela época não tinha condições de entender de outra forma. A mesma coisa é essa situação aqui. Por que as falas são cheias de alegorias? Porque a sociedade daquela época não tinha condições de interpretar, de compreender de forma diferente. E aí eles continuam, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Aqui o Emmanuel vai dizer para nós que é como se eles tivessem trago toda essa explicação para aquela sociedade primitiva, e aí eles perguntaram assim, mas se lá era tão bom, se lá tinha a árvore do conhecimento, se lá tinha os frutos, por que então vocês não voltam para lá? Ó, quantos vocês são aqui? Monta aí todo mundo, faz um exército e vai lá e entra naquele lugar de novo. E aí eles falaram, mas a gente não pode, porque lá tem querubins com a espada inflamada. Eles têm lá armas que vão proibir que a gente adentre novamente. Por quê? Porque o que adiantava falar com aquele pessoal? Não, nós estamos aqui por conta do nosso livre-arbítrio, a gente não pode voltar lá, porque a gente está em outra faixa vibratória, eles estão aqui em cima e a gente está aqui embaixo. Ia haver compreensão? Não ia haver compreensão. Então, eles precisavam trazer uma explicação para aquele povo. A gente não pode voltar porque lá eles possuem armas, ele possui uma espada inflamada,
literalmente falando, que nos proíbe a reentrada naquele local, que nos impede que nós possamos estar lá novamente. E aí a gente percebe também que essa alegoria, né, que a gente precisa interpretar, é algo muito semelhante à parábola, né, do filho pródigo, onde ele teve a opção de ficar ali com o seu pai, mas ele optou por sair, ele optou por seguir a sua vida de acordo com as suas vontades. E o que é que acontece? Na hora que o calo apertou, na hora que ele perdeu tudo, ele voltou para a casa do pai, onde ele ia ser, onde ele foi prontamente acolhido pelo seu pai. A mesma coisa acontece aqui com os capelinhos. Eles vieram para cá, eles impulsionaram a nossa evolução e o Emmanuel nos afirma que todos eles já regressaram para o seu planeta. Por quê? Porque eles cumpriram o papel, eles aprenderam o que tinha que aprender conosco, deixaram as primeiras noções da vida espiritual, da criação do planeta, do globo, para conosco e se foram para continuar a sua caminhada evolutiva na sua casa, no seu lar. Né? E aí, Emmanuel vai nos dizer: reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Olha aí o que a gente estava falando. Eles vieram para cá para lembrar, iriam lembrar do paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por quê? Porque apesar deles também terem passado pelo esquecimento do passado, assim como nós passamos, no nosso inconsciente a gente tem acesso às nossas vidas passadas, aquilo que nós vivemos no passado, através do nosso inconsciente, a gente acessa isso. A mesma coisa eram eles. Eles tinham essas informações no inconsciente e eles iam colocando esse inconsciente para fora à medida que eles tinham essa condição de estar colocando para fora, né? Esse inconsciente e trazendo para nós essas explicações alegóricas. E aí agora tem uma pergunta que a gente vai encontrar também lá no Livro dos Espíritos, né? Que Kardec pergunta assim: a espécie humana começou por um único homem? E aí os espíritos respondem: não, a espécie humana não começou por um único homem. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Então, olha o que é que os espíritos estão falando para a gente. Não foi o único, não foi o único homem. Não começou por ele, mas eles abrem a brecha aqui para nós de que ele, Adão, pode ter existido. E aí Kardec comenta abaixo da pergunta: o homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi um dos sobreviventes em certa região a alguns dos grandes cataclismos que revolveram em diversas épocas a superfície do globo, e se constitui tronco de uma das raças que atualmente o povoam. Então, Kardec vem dizer para a gente que sim, Adão existiu. Se o nome dele foi Adão ou não é outra história, mas existiu uma figura o qual a nossa história conservou com esse nome de Adão. E Adão não foi o primeiro homem. Adão foi um sobrevivente dos 6 períodos, de um desses grandes períodos, desses cataclismos que o planeta passou. Adão foi um sobrevivente. Foi alguém que resistiu a esse período de agitações físicas dentro do planeta Terra. Então, Adão se constitui tronco, ponto de partida de uma das raças que atualmente povoam o planeta, né, que povoam o globo terrestre. E aí vocês podem estar se perguntando, né, mas qual será que é essa raça? Aí eu vou deixar para que vocês vão lá
no livro A Caminho da Luz e procurem lá, né, para descobrirem qual foi essa raça que Kardec fala aqui no Livro dos Espíritos e Emmanuel complementa lá no livro A Caminho da Luz, qual é essa raça, né? Porque eles vão dentro da doutrina espírita, Kardec vai falar algumas coisas para nós ali e vão ter algumas coisas que a gente só vai encontrar as respostas mais exatas nas fontes complementares. E esse aqui é um dos casos, né? E a gente continua. O movimento, no Livro dos Espíritos, o movimento da Terra parecia em determinada época tão contrário aos textos sagrados que não há forma de perseguição a que essa teoria não tenha dado pretexto. Não obstante, a Terra gira malgrado os anátemas e ninguém hoje em dia poderia contestá-lo sem ofender a sua própria razão. Então, o que é que acontece? Teve uma época que tudo era questionado, todo esse conhecimento religioso ele passou a ser questionado. E quando foi isso? O período do Iluminismo, o século das luzes, onde a razão, os renascimentos cultural, a evolução das ciências exatas, onde tudo aquilo ali era motivo de questionamento. E foi a partir desse momento que passou a existir os incrédulos, os ateus, que anteriormente não existiam, porque todos acreditavam nesse conhecimento religioso. Mas a partir do momento que a ciência avançou, que a nossa intelectualidade, que a nossa razão nos permitiu o questionamento para a gente ter a afirmação das coisas, essa história aqui mudou, né? A gente passou a ver que, infelizmente, durante muito tempo, os conhecimentos religiosos acabaram sendo deturpados para o controle, de certa forma, da sociedade, né? A gente não pode generalizar, mas a gente sabe, sim, que isso aconteceu, né? E aí, agora tem uma pergunta boa para vocês. Essa aqui eu quero que vocês me respondam. Diante de tudo isso que a gente falou, Kardec pergunta: deve-se daí concluir que a Bíblia é um erro? Todo mundo acha que não? Eu acho. Muito bom. Alguém acha que sim? Mais ou menos? Sim. Eu uso como um guia, mais ou menos. Entendi. Então vamos lá ver o que é que os espíritos vão dizer para nós. Deve-se daí concluir que a Bíblia é um erro? Não. A conclusão a tirar-se é que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente falou aqui, eles interpretavam com as luzes que eles possuíam. E qual é o nosso problema hoje? A gente quer ler ao pé da letra. A gente quer fazer a interpretação ao pé da letra, e no momento que a gente faz essa interpretação ao pé da letra, a gente está escolhendo deixar de lado a nossa intelectualidade para se equiparar com a sociedade daquela época que pensava daquela forma. E nós não podemos nos permitir pensar dessa forma. Porque se nós evoluímos, nós precisamos também olhar as coisas que estão ao nosso redor com o olhar da evolução que nós já adquirimos. Nós temos muito ainda a evoluir, sem dúvidas, mas a gente traçando um quadro comparativo para a sociedade daquela época, nós intelectualmente já se distanciamos deles significativamente, né? Bastante. E aí, Kardec vai dizer para a gente, a Gênese, não rejeitamos, pois, a Gênese bíblica, mas estudemo-la, como estudamos a história da origem dos povos, né? Ou seja, a gente precisa se dedicar mais a entender esses conhecimentos, a conseguir retirar as alegorias e trazer para nós o real sentido, o sentido verdadeiro do que se buscava dizer, do que se queria informar para a sociedade daquela época. E aí, na Gênese também, Kardec vai dizer, de todas as antigas Gênesis, o que mais se aproxima dos dados científicos modernos, apesar dos seus erros, hoje evidentemente demonstrados, é incontestavelmente a de Moisés.
E por que a de Moisés? Porque Moisés era um capelino. Moisés era um espírito que já tinha passado por essa fase de conhecimento do processo evolutivo do planeta onde eles estavam, da criação do planeta onde eles estavam. Então, ele já tinha noções do que não era um espírito perfeito, a gente sabe disso. Então, ele não tinha noção completa, mas ele já tinha experiências, conhecimento do processo. E esse conhecimento do processo, ele nos deixou com as alegorias, porque ele precisava falar da forma que aquela sociedade tinha condições de compreender. E aí a gente vai pegar no livro Visão Espírita da Bíblia, que é um ótimo livro, pequeno, inclusive, no qual Herculano Pires vai pegar passagens da Bíblia que causam uma certa polêmica, né, vamos dizer assim, e ele vai pegar a luz da doutrina espírita, fazer um compilado. Então, o livro diz isso, então, por isso, não pode ser assim. Quem tiver a curiosidade, procure esse livro que vai encontrar algumas respostas. E aí ele diz assim, a Bíblia, como os evangelhos e como outros textos religiosos da antiguidade, são os marcos da evolução espiritual da Terra. É claro que não podemos encontrar num marco praticamente inicial como a Bíblia a mesma pureza que vamos encontrar nos evangelhos ou na codificação espírita. Então, Herculano Pires está dizendo aqui para nós o seguinte, né? Que a Bíblia, o Velho Testamento, assim como os evangelhos, são marcos na evolução espiritual do planeta Terra. Mesmo com as alegorias, com os erros evidentemente comprovados pela ciência, pela nossa razão, pelo conhecimento das leis imutáveis do universo, aquilo ali tinha um ponto muito importante. É um marco espiritual na evolução do planeta Terra. Para a gente estar hoje em contato com a terceira revelação, precisava passar pela primeira revelação. Precisava que os hebreus viessem encarnar no planeta para nos dar a noção do monoteísmo. Deixar para nós essa impressão, essa certeza do Deus único. Então, todo esse processo foi um processo muito importante que tivesse acontecido. E nós não poderíamos encontrar a mesma pureza que nós iremos encontrar no Evangelho na codificação espírita, porque se hoje a gente tem dificuldade de compreender o que Jesus nos falou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, agora imagina aquela sociedade, que a sociedade primitiva do período de Moisés, falar sobre o amor, não tinha condições. Precisava ainda ser de forma mais dura, porque eram espíritos ainda primitivos. E Herculano Pires continua para nós. Mas não é justo que condenemos aquilo que não compreendemos hoje e que representou um impulso e um valor no seu tempo muito distante de nós. Todos os espíritas conhecem a lei de evolução. Se nós conhecemos a lei de evolução, como então não colocarmos a Bíblia em seu exato lugar na evolução espiritual da Terra? E preferimos acusá-las de infâmias e imoralidades que só existem aos nossos olhos? Então, Herculano Pires está aqui dizendo para nós que nós conhecemos a lei da evolução. Então, nós compreendemos a necessidade desse marco inicial, que nós não podemos estar saindo por aí, ou até mesmo perdendo o nosso tempo para discutir com amigos que pensam diferente, que são evangélicos, que são católicos, como se nós fôssemos os donos da verdade, como se eles estivessem com todo aquele conhecimento que eles acreditam errados. Não estão. Eles não estão errados. O conhecimento bíblico não está errado. E nós não podemos perder o nosso tempo para atacar, para condenar, mas nós precisamos compreender, absorver aquilo que precisa ser absorvido para que a gente consiga ter uma visão mais completa dessas necessidades para a nossa caminhada evolutiva, para a caminhada da evolução espiritual do planeta, né?
E aí, para a gente poder finalizar, a gente vai voltar lá para o início, porque agora a gente vai ter condições de compreender melhor o que Kardec nos disse e o que Leon Denis veio reafirmar. O Espiritismo é a grande síntese do conhecimento. Originada pelo desenvolvimento histórico do cristianismo, essa síntese obedece à orientação do Cristo. Não vem destruir ou negar, mas confirmar e explicar. Então, a doutrina espírita vem com esse objetivo de tirar o véu que existia em determinados assuntos, da espiritualidade superior com a visão mais acima do que aquilo que nós podemos ver, nos explicar, nos trazer determinadas explicações que nós não tínhamos condições de compreender. A doutrina espírita vem acabar com os milagres. O que é milagre? Milagre é aquilo que não se tem explicação. E nada que acontece dentro do planeta Terra está fora das leis naturais. Tudo está sob o controle do Criador. Tudo está sobre a supervisão do nosso exemplo, do nosso modelo e guia, Jesus Cristo. Muito obrigado, pessoal. Obrigado por essa palestra tão elucidativa. Vamos partir para os anúncios. Vamos ter o nosso almoço agora no final. Por favor, todos sejam convidados e participem. Não sei se haverá alguma outra mensagem que queiram dar. Alice, me ajuda? Não? Não há? Não? Ok. Então é só isso. Aí que a festa vai acontecer. Mas eu queria falar uma coisa. Por favor. Com relação à palestra, um comentário. É porque nós mesmos somos muito criticados. Não sei porque eu estou chorando, não, mas é porque eu sou assim. Mas a emoção de estar falando com vocês. Nós somos muito criticados, né? Na nossa escolha de religião, de doutrina espírita. E nós sabemos por que nós somos criticados. Porque quem nos critica não estudaram, não conhecem, não tem um fundamento do que é o espiritismo. Porque se tivessem, eu tenho certeza que mudariam de opinião em relação às críticas. A mesma coisa fazemos nós. Muitas das vezes com as outras religiões. Por que a gente critica outras religiões? A gente critica o que a gente não conhece. É o desconhecido que a gente critica. Então, o que a gente tem que trazer para nós é o seguinte: conheça, esclareça, independente da religião que for. Se é Umbanda, se é o evangélico, se é o catolicismo. Porque às vezes nós viemos do catolicismo, mas não conhecemos o catolicismo. Porque nós não estudamos o catolicismo, nós fomos à igreja. Nós não aprendemos o catolicismo. Então nós temos essa coisa ainda entre nós, né, seres humanos, de criticar muito a religião do outro. Então, antes de criticar qualquer coisa, estude. Vamos estudar e entender. Aí sim a gente vê. Se não deve criticar, não estou falando aqui, mas não criticar antes de estudar e conhecer. O conhecimento, ele esclarece. Né? Algum comentário mais? Alguma pergunta? Se tem alguma pergunta, aproveita que ele está ali em cima e vai responder tudo, viu? Não está pronto para responder. Está pronto. Então, tá. Vamos fazer então a nossa oração final. E que elevemos os nossos pensamentos e nos concentremos no Evangelho, que é o nosso roteiro das nossas vidas. Que possamos adquirir o conhecimento necessário para podermos errar menos, julgar menos e continuar
na busca do conhecimento, a podermos fazer uma interpretação e colocarmos nas nossas vidas realmente esse conhecimento que buscamos através da Bíblia. Pai, te agradecemos por tudo. Agradecemos pela nossa doutrina tão consoladora, tão reveladora. Agradecemos por podermos já despertar em nós essa busca do conhecimento que ainda é difícil para nós e que por vezes por preguiça, por comodismo, não procuramos e apenas julgamos e criticamos. Possamos ultrapassar essa fase e nos dedicarmos à busca do conhecimento cada vez mais e cada vez mais profunda. Senhor, te agradecemos também pela espiritualidade que colocas ao nosso alcance para nos induzir ao conhecimento, à busca da verdade. Porque como o nosso mestre e guia nos falou, buscai e achareis. Assim será também a nossa fatalidade de buscar e acharemos através do conhecimento. Fica conosco, nos ampara e nos leva pela mão como tens feito até aqui, Pai. E por isso te agradecemos. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.